Olá, eu, Caliston, junto dos meus colegas Leonardo Almeida, Marcelo Luiz e Marcos Godoy, iremos falar ao longo desse vídeo sobre a cultura do pequi. Esse trabalho ele é referente à matéria de fruticultura regional, que é ministrada pelo professor Marcos Vinícius. O pequi. Nós temos o pequi, sua origem é brasileira, na região do Cerrado. É claro que dependendo do lugar de onde você falar a palavra pequi, ela vai ser conhecida de forma diferente. Por isso que nós temos as formas de falar, então, pequi, piqui, piquiá e todos esses outros aí que são conhecidos como nomes populares que podem ser falados em diversas regiões, que alguma delas vai ser reconhecida. Um fato muito curioso é que a palavra pequi, ela tem seu significado na língua indígena como casca espinhosa. Quem conhece o pequi sabe que ele faz jus a esse nome, né? O seu nome científico é Cariocar brasiliensis camp. Ele é pertencente, no caso, então, à família Cariocaraceae, de ordem Theales e classe Magnoliopsida. Falando um pouquinho sobre a morfologia. Nós temos que a planta pequi, ela é de porte arbóreo, claro que pode variar de acordo com a espécie que você estiver falando, mas a principal, no caso, nós temos que é de porte arbóreo. Ela pode chegar de 10 a 15 metros, 20 metros de altura, tendo a circunferência do seu tronco, ela pode ir de 2 a 5 metros, dependendo do grau de desenvolvimento, e o diâmetro da copa, ela pode variar de 6 a 8 metros. Suas folhas, elas são pilosas, isso significa que elas possuem uma camada, ela é coberta por uma camada de pelos e formada por 3 folíolos. Como vocês podem ver aqui nessa imagem do meio, são 3 folíolos. E com as bordas recortadas. Eu não sei se nessa imagem aqui fica muito claro, porque a borda é recortada, mas é borda recortada. Suas flores, elas são grandes e maioria das vezes amarelas, como vocês podem ver aqui nessa imagem à direita. Bem, nós temos que a sua distribuição, ela ela pega toda a região neotropical. O que significa região neotropical? Ela pega desde a América Central, pegando um pouco ali o México, né? E indo até a América do Sul, onde a gente se encontra. Nós temos então o gênero Anthodiscas, que temos algumas exceções, que elas são de folhas opostas e que são distribuídas de Santa Catarina até Costa Rica. Pode ser encontrada esse gênero. Já o gênero Cariocar, que é um dos mais conhecidos aqui no Brasil, a gente consegue ver que ele é encontrado em maioria das regiões do Brasil, com exceções de algumas, claro, alguns estados, como Amazonas e Acre. E claro, também na região do Cerrado é a principal, né, que é onde foi o seu surgimento. A espécie Cariocar brasiliensis camp, que é pertencente ao gênero Cariocar, ela é dividida ainda em duas subespécies, que, no caso, nós podemos ver aqui que é a Cariocar brasiliense SP brasiliense, essa, no caso, de porte arbóreo, ela tem uma ampla distribuição aqui no Cerrado, no caso, em todo o nosso país, é a mais conhecida. Já temos a outra, que é a subespécie Cariocar brasiliense SP, que no caso já é de porte arbustivo. No caso, então, a gente pode, ela é muito conhecida como pequi anão e tem como uma ocorrência muito restrita, dependendo das partes do ecossistema que você for ver. Falando um pouquinho sobre a flor do pequi. Como é nas folhas, a flor ela também pode ser pilosa, no caso, ela pode ser recoberta por pelos, ou glabrescentes, então, no caso, sem pelos. Elas são diclamídeas, o que significa isso? Elas possuem um conjunto completo de cálice e corola, no caso,
elas possuem pétalas e sépalas. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem, as pétalas, né? Aqui as pétalas ainda flor fechada. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, um pouco acima do laser, a gente tem a sépala bem verde, um verde mais escuro, no caso então as sépalas, né? Pertencente ao cálice. Elas podem ser pentâmeras ou hexametras. O que significa isso? Elas podem possuir 5 elementos ou, no caso, mais. O que seria esses 5 elementos? 5 pétalas. E o fato dela possuir essas 5 pétalas, elas são consideradas flores actinomorfas. O que significa isso também? Que se nós pegarmos um plano e traçar uma linha reta dividindo essa flor, ambos os lados serão iguais. Isso, claro, é possível porque ela possui 5 elementos, no caso, é uma flor pentâmera. É como se nós pegássemos uma estrela e dividíssemos ela ao meio. Ambos os lados seriam iguais, independente de onde você traçar essa linha dividindo. Elas são flores efêmeras, né? Que significa que elas têm, após ela se abrirem, elas têm uma curta duração, no caso, elas morrem precocemente, e abrem-se também e se tornam perfumadas e férteis no período noturno. Claro que também, mesmo que elas se tornem férteis durante a noite, durante o dia ela ainda permanece atrativa para receber as visitas de beija-flores e diversos outros insetos. Isso porque ela consegue fornecer néctar e pólen. Só que algo muito interessante da gente falar é que, apesar de ela receber visita de vários insetos e beija-flores, o seu maior polinizador é considerado o morcego, porque ela vai se tornar fértil, ela se torna fértil e abre no período noturno. E como a gente sabe, o morcego, ele tem os seus hábitos noturnos. Fato curioso é que quando essas flores elas caem ao chão, elas são apanhadas por veados, bovinos e caprinos. Segundo Gribel e Hay, 1993, eles constataram que a maior parte dos frutos ela é produzida por polinização cruzada. Isso aí, quem fez genética vai saber certinho o que significa. A planta, né, o piqui, a árvore do piqui, ela só floresce durante os meses de agosto até novembro. Claro que existem exceções, claro, só que a maioria das vezes é de agosto a novembro. Bom, agora falando um pouquinho do fruto. Nós temos que ele é do tipo drupa, significa que o seu fruto ele é carnoso e indehiscente, e vulgarmente falando ele possui um caroço, assim por se dizer. Possui 4 lóculos, que significa, como a gente consegue ver nessa imagem, aqui, claro, varia bastante de acordo com a espécie. Essa daqui, no caso, possui 5 lóculos, essa aqui 2, mas também podem haver com 4 lóculos. Ele possui de 6 a 14 centímetros de comprimento, 6 a 25 de diâmetro. O seu peso ele pode variar bastante, como falei, pode variar de acordo com a espécie, e pode ir de 100 até 300 gramas. E um fato curioso é que uma planta ela produz em média de 500 a 2.000 frutos. Nós temos aqui que cerca de 1/4 da massa desse fruto ele é constituída por caroços, né, e frutídeos, que são, no caso, caroços que não foram desenvolvidos. Quem já viu um piqui sabe que às vezes a gente encontra pequenos caroços assim junto dos maiores. No fruto nós podemos ter bastantes teores de óleo, né, indo de 42,2% de todo o fruto até 61,79%. E 6,71% a 24,6% de proteína na amêndoa
E na polpa, no caso, na amêndoa, que é essa parte branca aqui, nós vamos conseguir o óleo, né? E nessa polpa, vamos conseguir a grande quantidade de proteínas e ferro, minerais e tudo mais. Dentre todos esses outros que a gente tem, é interessante falar que a maior quantidade é a de vitamina A, quanto a gente pode ver que em 100 gramas de polpa comestível, no caso, né, contém 20 mil miligramas de vitamina A. Muita, né? E 12 miligramas de vitamina C, 30 miligramas de vitamina B, 463 miligramas de riboflavina e 387 miligramas de niacina. Isso, claro, esses dados são segundo Franco, né? 1982. Agora, falando um pouco sobre a sua importância econômica, né? Nós temos que vários estudos vêm sendo realizados por conta da importância tanto econômica quanto social da produção de pequi. Porque, assim, nós temos que 63,8% da produção nacional ela é de Minas Gerais e Goiás, e o outro restante de regiões serranas. Então, no caso de 63,8%, assim, mais ou menos, 39% dela é vendida, e o outro resto é destinada ao consumo. Com isso, a gente consegue ver a sua grande importância social no meio, porque se praticamente quase metade você vende e outra metade não é vendida, isso significa que o pequi ele é muito utilizado para o autoconsumo, principalmente na produção familiar, né? A gente vê que as pessoas, uma pequena parte, elas vendem e outras elas utilizam para o autoconsumo. Aqui, claro, toda essa parcela que é comercializada, nós temos que 79,4% ela é entregue a intermediários, né, que aí irão fazer a venda, como supermercados e etc. E 12,2% se destina à venda direta ao consumidor, como a gente consegue ver em feiras, né? Onde ali o próprio produtor da fruta, né? Como a gente pode falar aqui agora, do pequi, ele mesmo pega e vende diretamente ao consumidor. E também nós temos que 7,3% ela vai para a indústria. Aí, como vai ser falado mais à frente, essa porcentagem que é destinada à indústria, ela vem para retirada de óleo e tudo mais, vai ser falado mais à frente. Claro que essas porcentagens, elas são de acordo com o Censo Agropecuário, né, de 1996. O decorrente disso que foi falado, então nós temos que o pequi, ele é um objeto de extrativismo em toda parte do cerrado, por moradores do campo e da cidade, para o consumo próprio, não para, de certa forma, assim, destinada à venda. Um fato muito curioso é que existe uma característica que, de certa forma, elimina o pequi de ser cultivado em casa e de sequer também ser considerado uma fruta de mercado. Porque se você pega um consumidor que nunca comeu pequi e de certa forma ele é um desavisado, ele pega e vai comer o pequi, e ele acaba que, por ser um fruto que possui espinhos, a pessoa pode acabar se machucar e precisar de ir ao médico, né, para retirada dos espinhos da boca. E isso é uma característica que elimina o pequi de ser considerado uma fruta de mercado. Fato muito curioso. Podemos afirmar que, referente ao crime, há poucas informações ainda sobre o regime hídrico nesse sentido do pequi. De que, por conta de ser uma planta nativa ao cerrado, há algumas características que
podemos falar dela que, por exemplo, por conta disso, elas são plantas rústicas, né? Que se adaptam a um ambiente onde você não tem condições, digamos assim, por exemplo, o solo, principalmente ao solo, onde que o solo é no cerrado predomina o solo ácido, fertilidade baixa, né? Vamos falar assim. Algumas, por exemplo, espécies, posso citar, a Cariocar brasiliense, ela se adapta a uma maior variedade de ambientes, ou seja, do clima tropical ao semi-tropical. Dessa forma também, tipo, ela é rústica, ou seja, pouco exigente aos solos, provavelmente também é Cariocar cariáceo, né? E referente ao solo, ou seja, ao solo, digamos assim, você tem um manejo adequado para você for produzir o pequi. É recomendado sempre antes, caso for fazer produção do pequi, digamos assim, em larga escala, mas sempre é recomendado fazer, olhar o histórico da área, averiguar se já teve análise química da terra realizada em períodos anteriores, né? Dessa forma você pode estar monitorando a fertilidade desse solo. Mas caso não esteja nenhuma análise química feita da terra, é recomendado que faça análise química da terra, porque dessa forma você tem os valores, né, certo ali, que te permite daí fazer o cálculo, fazer uma talagem ou até mesmo uma gessagem, caso precise, né, fazer a aplicação em profundidade. Dessa forma você faz o cálculo de acordo com a análise. Propagação. Um dos obstáculos que é mais um fator principal, assim, digamos assim, para se manter uma produção em larga escala, em grande escala do pequi, é devido à germinação das suas sementes serem baixa e muito irregular. Tanto que, para meio que amenizar isso, aumentar essa taxa de germinação, né, emergência, há alguns estudos onde que aponta que você fazer o tratamento com ácido gibberélico, né, aumenta a taxa de emergência. Então, por exemplo, o Bernardes, né, está citando ele fez um trabalho onde que verificou que uma taxa de 345 mg de ácido gibberélico teve um aumento da sua emergência, né? Dessa forma também, então, igualmente a Embrapa, que ela recomenda para ter um melhor resultado da sua germinação, mergulhar essas sementes em 48 horas em ácido gibberélico, né, e posteriormente sendo semeada, para você ter um maior sucesso no desenvolvimento da planta, da cultura. A forma natural da propagação é por sementes, né, não tendo ainda por forma sexuada, como a gente pode estar observando as imagens, algumas sementes dela e ali também até brotando, né, digamos assim. Além disso também, o pequi possui alguns dispersores, como por exemplo o gambá da orelha branca, né, o Didelphis albiventris e também a gralha do campo, Cyanocorax cristatellus, né. Além disso também é muito comum encontrar porco no mato, fazendo essa dispersão de semente de pequi de um canto para o outro. E vale ressaltar também que o pequi ele é bastante comum em aldeias indígenas, né, aqui no Mato Grosso. O plantio. O plantio deve ser realizado sempre no início do período chuvoso. Caso fazer digamos assim, você faz a preparação das mudas, né, em sacos plásticos, substrato tudo certinho. Aí você faz as covas com espaçamento de 80 a 10 metros entre linhas e de 8 a 10 metros entre plantas, quando as mudas não forem enxertadas. Além disso também, o plantio de pequi pode ser, né, realizado com o objetivo de enriquecer a área com vegetação natural, né? Ou seja, já que é uma planta nativa do cerrado, ela pode aumentar a variabilidade, né, a variabilidade da vegetação do local, bem como também ela é bastante indicada para sistemas agroflorestais, né? Como por exemplo, sendo um componente do ILPF, né, ela entra como entra de floresta.
Além disso também, né, aumentar a área de covegetação natural, ela mesmo estabelece a área de passagem sobre áreas para o cultivo do pequi, né, onde que o pequi ali implantado pode estar oferecendo uma sombra para o bovino, dessa forma aumentando o bem-estar animal no pasto. E vale ressaltar que as espécies nativas elas têm mais êxito, maior probabilidade, né, de êxito nos sistemas agroflorestais, quando comparado às espécies cultivadas, porque elas já estão adaptadas àqueles sistemas, digamos assim. Por exemplo, o pequi, como exemplo, por ser mais rústica, clima tropical, nativo de cerrado, ou seja, um solo ácido, baixa fertilidade. Se você oferecer condições ah, ideais, digamos assim, ela vai desenvolver bem. Olá, nós iremos agora falar sobre as doenças, as principais doenças do piqui, algumas doenças, além das algumas pragas, né, as principais pragas que infestam, né, que atacam o piquizeiro, e falamos também sobre um pouco sobre a colheita. Vamos lá? Sobre a doença, as doenças, né, que atacam esse tipo de cultura, nós temos a podridão de raiz de mudas, temos o mal do cipó, nós temos também a morte e descendente, e também temos a podridão dos frutos. Quando nós falamos da podridão das raízes de mudas, nós falamos de um fungo, a qual ele ataca as raízes das mudas, aparecendo ou atrasando muito o desenvolvimento e o crescimento das plantas do piqui. Os primeiros sinais da presença desse fungo caracteriza início pelo fraco crescimento das mudas. Nós podemos ver os sinais, né, que ela está se desenvolvendo de uma maneira mais lenta. É difícil visualizar, porque o fungo ele ataca a parte radicular da planta, né? E os sintomas que nós podemos analisar, que são característicos, são as manchas escuras no coleto, ou seja, é a parte entre o sistema radicular e o caule da planta. Então, ali nós conseguimos analisar um pouco, ali que essa parte fica um pouco mais escura. Nós temos também sobre o manejo desse tipo de doença, desse tipo de fungo, através da precaução. Recomenda-se a utilização de sacos de polietileno, ou seja, aqueles sacos que é utilizado para fazer as mudas, onde nós colocamos a muda junto com o trato cultural, junto que ali vai estar. É interessante que seja perfurado para que não haja, né, para que não fique muito úmido aquele local, para que não haja o acúmulo de água, e evitar regar excessivamente, buscando também colocar essas mudas também sobreadas, porque a alta temperatura com a quantidade excessiva de água faz com que acelere, né, a proliferação deste fungo. Temos o mal do cipó, é uma doença muito comum em piquizeiros adultos, já no centro-oeste, podem ocorrer também em mudas em viveiro. Os sintomas das mudas são inicialmente caracterizados por estagnação, o alongamento das mudas, deformidade nos brotos, nas folhas mais novas, nós conseguimos visualizar com mais facilidade. Em pequizeiros adultos, inicialmente ocorre um alongamento no internódios, que são os internós do caule, o estiolamento dos ramos mais novos, fazendo com que estes se tornem muito flexíveis, ou seja, ocorre um crescimento maior do que o normal, fazendo com que esse caule ele fica muito, muito flexível, e dessa forma acaba se tornando mais quebradiço também. O trato que nós podemos fazer através do manejo para prevenir também a proliferação deste fungo, essa doença aparecer no viveiro, elimine as mudas sintomáticas para que não haja a proliferação dentro do viveiro, e para as plantas adultas recomenda-se também podar. Você faz a poda e também você pode fazer a queima dos ramos afetados pelas doenças. Nas feridas por poda, deve-se escovar
diluir em 6 litros de água uma pasta de 4 kg de cal e 1 kg de sulfato de cobre, para passar nessa parte onde foi feito o desrame. Morte descendente também é ocasionado por um fungo. Os sintomas iniciam pela secagem dos ramos mais novos, nos quais as folhas permanecem secas e retidas por até 3 meses. Nos galhos do ramo mais novos podem ser observados rachaduras profundas e lesões escuras. Sobre a casca dos ramos, os galhos e os troncos afetados podem ser observados um tecido escuro, necrosado ali, em decomposição já. O manejo para esse tipo de fungo assemelha-se muito ao anterior. Com medida de controle, recomenda-se cortar e queimar os galhos secos e afetados por este fungo. Sobre os cortes ou ferimentos ocasionados pela desama, aplicar uma pasta composta de 1 kg de sulfato de cobre e 4 kg de cal hidratado, diluído em 6 litros de água. Daí você aplica no local. E o outro, nós temos também a doença que chama a podridão dos frutos, ela provoca, né, o apodrecimento dos frutos em piqui antes e após a colheita. Inicialmente, as lesões escuras, deprimidas, podem surgir na casca, na região do pedúnculo, ou seja, ali onde ele fica junto ao galho da árvore. A partir dessa lesão surge uma podridão mole e escura que pode atingir toda a casca do fruto. Você já acaba perdendo esse padrão comercial do fruto, ele fica com um aspecto mais feio. O manejo a realização da colheita e armazenamento de forma correta ajuda a prevenir inicialmente esse ataque, né, essa incidência deste fungo. Ou seja, a forma de colher, a maneira qual que ele vai ser armazenado, vai determinar muito sobre o manejo e o cuidado, né, nós teremos através, para prevenir, né, a podridão dos frutos. Nós vamos falar agora um pouco sobre as pragas. Nós temos a carmenta, a eutermes e Costellamita ferrugier, vulgata. Da garmeta, que é uma lepidóptera, segundo Hermes e Aiello, essa é a única espécie dentro do gênero que se alimenta das sementes, configurando um hábito distinto das demais. Ou seja, essa lepidóptera, ela acaba perfurando, né, os frutos, depositando ali os seus ovos, fazendo com que as larvas ela comecem a se alimentar, então, do fruto. Além do fruto, ela ocasiona um dano também muito forte sobre a questão que ela atinge também o gênero que é esse alimento das sementes também. Isso também dificulta muito sobre a questão da proliferação até mesmo da cultura. A forma de prevenir que os frutos podres, tem que se prevenir que os frutos que estão podres, eles se acumulem na base da árvore, ou seja, no chão. Ou seja, aqueles frutos que, porventura, foram esmagados, ou apodreceram e caíram, ou aconteceu alguma coisa, esses frutos têm que ser tirados da base da árvore, para que não haja, né, a proliferação. E também deve ser um cuidado também quando ainda ela está, o fruto ainda continua no pé. Nós temos a eutermes, né, que é mais conhecido como o cupim. É outro grupo de inseto bastante presente nos cerrados. Eles são encontrados em toda a região, ou seja, ele acaba minando, né, a casca ela se encontre de uma forma atrativa para que ele ali se instale, faz com que o cupim ele comece então a formar suas galerias e ele começa a se instalar ali na cultura. Então, a melhor forma de manejo é realmente a prevenção da infestação e o controle, através da retirada, quebrar mesmo ali aquela casa a qual eles fazem ali na árvore, e também procurar alguns controles químicos para fazer o controle também desta praga, que ataca, na verdade, né, uma gama de árvores, inclusive o pequizeiro. Outra praga que nós temos é a Castellamiata, que assemelha-se muito à vaquinha e os danos a qual a vaquinha ela produz nos
na plantação de soja, até mesmo em milho, que ela se alimenta das folhas. Então, essa espécie ela encontra em todas as áreas vistoriadas, né, em Goiás. Este inseto ele é conhecido popularmente como a vaquinha, só que ele é meio amarronzado, mas ele se assemelha muito ao porte e também se assemelha muito aos hábitos alimentares. Ele se encontra em todas as regiões, né, se alimentando das folhas das árvores do piquizeiro. O manejo, o primeiro sinal de dano econômico é realizar o controle físico ou químico, né? Você está à procura ver aquele produto químico que mais se adequa para o controle desse tipo de praga. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a colheita. O piquizeiro, ele frutifica entre outubro e março, né? Os frutos de piqui costumam cair e se acumular, né, sobre a base do solo ali, debaixo da árvore. Quando eles caem, é o ponto onde eles consideram que os frutos estão maduros. Se a colheita foi feita na árvore, deve-se atentar para que os frutos estejam totalmente desenvolvidos e maduros, né, caso ainda ele não caiu da árvore. A colheita do piqui é feita diariamente, ela tem que ser feita diariamente, por quê? Porque quando o fruto, geralmente quando ele amadurece, ele já cai. Então, se ele está no solo, a probabilidade de ele ser esmagado, de um inseto depositar ali os seus ovos, se alimentar dele, outros animais também, então acaba prejudicando, caso isso não seja feito diariamente. Após a queda, eles duram ali entre 3 a 5 dias no chão. Passando desse tempo, ele começa já a ser afetados, né, aquilo que eu já falei, esse tempo médio para serem aproveitados. Após esse período, o fruto se abre e ele apodrece. Você se perde aquele fruto, porque ele já está maduro, ele começa, então, a abrir a sua casca. Ainda um pouco mais sobre a colheita, outro processo para que o piqui ele possa chegar, né, com qualidade à mesa do consumidor é a forma de manuseio dele. Extrair o caroço da casca é semelhante ao que nós fazemos, né, muitas vezes com o abacate maduro. Você corta ele com todo cuidado, você faz um corte longitudinal ali, em volta da casca, e com uma leve pressão, né, despejamos o caroço do piqui, né, que é o piqui propriamente dito, em um recipiente de armazenamento. Pode ser utilizado sacolas plásticas ou até mesmo baldes, né, que você possa retirar ele da casca, evitando um contato manual com ele também, né, procurando todo salientar sobre a questão de higiene e o cuidado, o trato, né, com o fruto. Isso nós falamos um pouco, então, sobre as principais doenças, as principais pragas e o processo também de colheita do piquizeiro. Bom dia, galera. Eu me chamo Leonardo e eu vou apresentar a parte de pós-colheita do piqui. O piqui, pós-colhido, ele é transportado para a unidade de comercialização, né, o local de comercialização, onde eles são descascados e sendo aproveitados a semente com a polpa. A parte comestível do fruto é embalado em sacos plásticos e é vendido por dúzia. O restante é levado para as indústrias, onde é retirado o óleo, que é vendido em litros. Agora eu vou falar de cada parte, né, do piquizeiro e a utilidade de cada um. A raiz ela é usada para matar peixes, porque é tóxica. A madeira é uma madeira macia, resistente e de boa durabilidade, sendo usada na construção naval, construção civil, fabricação de móveis, fabricação de cercas, confeccionamento de coxos, né, para raçoamento do gado, e também uma boa fonte de energia, né, usada para lenha. As folhas é usada na produção de adstringentes. Adstringentes é um tônico utilizado para a limpeza da pele. O seu caroço é formado por uma fina camada de espinhos e mais internamente contém uma amêndoa bem oleaginosa de cor branca. A casca fornece uma tinta castanha que é usada pelos artesãos para tingir lã e algodão. As sementes possuem
propriedades aromáticas, sendo usadas na produção de óleo e licores. O óleo ele é rico em vitamina A e E e antioxidantes, além de ter uma boa composição química, né? Porque ele 50% dele corresponde a óleo vegetal, né? Que é bem adequado para a produção de biodiesel. Porém, para produzir biodiesel a partir do caroço, do óleo do caroço do piqui, leva tempo e investimento, né? E é necessário produzir mudas, plantar, desenvolver, maturar e para produzir, né, em grande escala, para produzir esse biodiesel. A parte da pós-colheita é isso, né? Obrigado pela atenção de todos.